Sejam todos bem-vindos. Vamos começar Direito Civil, a leitura do Código a partir do artigo 283. Para quem não conhece a gente, é um grupo de estudo onde a gente lê a lei e discute os artigos. Aqui ninguém tem pretensão de ser dono da verdade, toda discussão é muito bem-vinda, desde que seja de forma educada. A ideia aqui não é discutir para ganhar, é discutir para aclarar e na prova acertar. Todo mundo vai ter erro e acerto, mas o importante é na prova a gente estar acertando. Então, hoje a gente vai falar no direito civil, né? O de transmissão de obrigações, cessão de crédito, que é o que começa. O Carlos está aqui presente. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Está animado? Estamos animados. Não estou animado com um cara aqui com um caminhão aqui na rua, aqui fazendo barulho cedo que já. Também está aqui o Paulo, que voltou há pouco tempo de Brasília, foi lá, segundo o que o Carlos estava falando, pedir abertura de concurso para a gente. Tudo bom, Paulo? Bom dia, pessoal. Seguimos firmes aí. Transmissão das obrigações, cessão de crédito, artigo 286. São duas formas de transmissão das obrigações, a cessão de crédito e a assunção de dívidas. Vamos firme. É isso aí. Dá uma palhinha rápida da cessão de crédito, antes da gente entrar na lei. Aí você me pegou de calça curta, porque a gente vai começar a leitura agora. Tem muito tempo que eu não estudo essa matéria, mas a cessão de crédito, ela é claro, o credor que faz essa cessão, e a gente vai ver a gente vai ter que observar alguns detalhes, porque o credor vai fazer essa cessão para outro credor, obviamente, outra pessoa que vai ficar como titular do crédito, a gente vai ter que observar se ele tem que fazer a notificação ou não do devedor, certo? É importante. Então, essa parte a gente tem que ficar bem atento a isso, e é isso que cai na prova. E saber também se ele precisa da permissão ou não, isso é o mais importante. E é isso, então. Quem não deu, já deixa o joinha aí. Se não conhecer a gente, deixa o joinha ao final depois de ver o vídeo, caso isso tenha agregado alguma coisa. Como combinado, a gente vai trazer todo dia aqui primeiros casos que o Brasil já foi condenado ou não foi condenado de direitos humanos, uma palhinha bem rápida. Amanhã o Carlos vai trazer um, depois da manhã o Paulo vai trazer um, e a gente vai tentando dessa forma esgotar as chances de erro nos direitos humanos quando cair uma pergunta igual do caso Norato, alguma coisa assim. Reunião passada a gente falou do caso do Carvalho, advogado, que não foi condenado. Acho que é o único caso em que não houve condenação do Brasil. Hoje a gente vai falar do caso do Arley José Scher, que é a responsabilidade internacional do Estado pela interceptação, monitoramento e divulgação das conversas telefônicas pela Polícia Militar do Estado do Paraná, dentro de um contexto de conflito social relacionado com a reforma agrária, que estava ocorrendo em vários estados do Brasil. Então, nesse caso, a Corte desenvolveu parâmetros sobre o direito à vida privada, à honra e à reputação, e com relação à interceptação e a gravação e a divulgação de conversa telefônica. Além disso, a Corte relacionou essa análise com o direito da liberdade de associação. Então, lembra, a Lei José Scher está falando o quê? Liberdade de associação, isso porque era um contexto de reforma agrária. Está falando sobre o direito à vida privada, à honra e à reputação. Quem representou foi a Comissão do Pastoral da Terra, Justiça Global, movimento do MST, palavra-chave, liberdade de associação, dignidade, direito à honra e à privacidade, e o Brasil foi condenado nesse caso, vai ter que fazer reparações, foi condenado a fazer reparações. Mas o importante mesmo é a gente lembrar esse contexto e o que está falando. Se falar liberdade de associação, liberdade de vida privada e honra, vai falar do caso do Scher.
que o Brasil foi condenado nesse caso. Daí vocês podem estar pensando... No caso, Marcelo, é Escher ou Esther? Não, aí você me pegou. Aí eu não sei. Eu acho que é Escher. Aí eu não sei. É o sobrenome dele, né? Daí depende O muito. nome dele é como mesmo? O nome do... Arley. O Arley caso José. é Escher mesmo, tá? Tá. É Escher, é S-C-H-E-R, um nome diferente. Foi esse aí, interceptação irregular dos trabalhadores rurais do MST. Você está falando lá no Paraná, né? Isso. Foi do Paraná. O nome dele é Arley José Escher. Na verdade, teve mais pessoas envolvidas, mas assim, o nome principal da prova com certeza vai vir Arley José Escher, ou o sobrenome dele Escher, né? A prova, se ela quiser complicar, a prova quiser complicar, vai trazer Arley na frente. Mas o nome dele é Arley José Escher, só para a gente poder saber, se a FGV quiser complicar, só para a gente ficar na dúvida, que caso que esse Arley aí. E a próxima reunião, o Carlos vai trazer o caso Garibaldi. Isso me parece suficiente a gente ter uma ideia do que é cada caso, porque tem caído assim no Enem. O Enem tem perguntado, tem dado um roteiro e perguntado qual que é o caso. A última prova ele falou da Operação Castelinho, então me parece que ele não vai reperguntar, mas tem que saber, mesmo assim. E a gente vem trazendo para que possa ter um início. Seria legal cada um depois em casa dar uma aprofundada, mas para ter um início, saber mais ou menos o que é. Eu vou compartilhar. Ontem o Marcelo trouxe o caso Nogueira de Carvalho, não foi isso, Marcelo? Foi. E foi o caso do advogado lá, né? Que ele foi preso, né? Foi morto. Foi morto, na verdade. Foi morto. Só para a gente recapitulando, porque é muito caso, né? E a gente também esquece. Então, Nogueira de Carvalho é o advogado, né? Que foi morto lá na questão foi na questão Sim. do MST também, né? No Pará, não é isso? Esse cara, se eu não me engano, não era aqui de Minas? Não, foi no norte do país, salvo engano. Sim, mas o Nogueira de Carvalho não era mineiro? Ele não estudou aqui na Universidade Federal de Minas? Então, que eles fizeram uma homenagem para ele aqui, se eu não me engano, foi ele mesmo. Fizeram aqui em Minas até uma homenagem para ele aqui no... O segundo caso brasileiro na corte foi julgado em 2006. Denegação de justiça contra o assassinato do advogado de direitos humanos no Rio Grande do Norte. Ele morreu lá. Só para lembrar, mas... Bom, são só questões, são só detalhes só. Então, vamos começar. Transmissão da obrigação, capítulo 1 da seção de crédito, 286. O credor pode ceder seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Atenção, CESP, a cessão de crédito trata de um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na rede obrigacional. Nesse sentido, leia o teor acima do artigo 286. Cumpre ressaltar que não há na cessão de crédito a extinção do vínculo obrigacional, razão pela qual ela deve ser diferenciada em relação às formas especiais de pagamento indireto. Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de crédito, abrange-se todos os seus acessórios. Então, a cessão de crédito abrange o acessório. Tenham atenção, o Washington de Barros Monteiro explica. Nessa condição, cedido a determinado crédito, igualmente se transferem ao cessionário, independente de expressa menção, cláusula penal, juros e garantias reais ou pessoais, como a fiança e a hipoteca. Bem assim, nas obrigações genéricas e alternativas, o direito de escolha, mas os interessados podem convencionar o contrário, excluindo assim um
alguns ou todos acessórios. Artigo 288, é ineficaz. Aqui está na terceira fase da escalada pontiana, né? Existência, validade e eficácia, termo, condição, essas coisas. É ineficaz em relação a terceiro, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular, revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Artigo 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóveis. 290. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a esta notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, aqui, esse artigo aqui é importante demais, né? Porque é uma condição de eficácia a cientificação. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Se você não notifica, ela é existente, ela é válida, mas ela não é eficaz em relação ao devedor. 291. Ocorrendo várias cessões de crédito ao mesmo tempo, ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se complementar com a tradição do título de crédito cedido. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com título de cessão, o da obrigação cedida, quando o crédito contar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como ao que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, assim como as que tinha contra o cedente. Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito. Então, o cedente se responsabiliza pela existência do crédito, ao tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Então, se ele faz uma doação a título gratuito, se tiver procedido de má-fé, ele ainda responde pela existência do crédito. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Atenção, a fatorizada não responde caso o devedor não pague o crédito que ela cedeu a factoring, sendo nula a cláusula que tente responsabilizá-la. Também é nulo o título de crédito que a fatorizada seja obrigada a emitir, se responsabilizando pela solvência do crédito cedido. Artigo 297. Artigo 297. O cedente responde ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe a despesa da cessão e as que o cessionário houver feito com cobrança. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, substituindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Capítulo 2, da assunção da dívida. Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Atenção, diferenças entre assunção da dívida, cessão de crédito e cessão de contrato. Assunção de dívida
o devedor transfere sua dívida, encargos obrigacionais a terceiro, sempre se houver anuência do credor. Sai devedor tício, entra o devedor Melville, e pode ser por delegação ou expromissão. Cessão de crédito. O credor transfere apenas direito a terceiro, não precisando da anuência do devedor, mas deve ser notificado. Cessão de contrato ou posição contratual. É a transferência inteira, global, da posição ativa ou passiva do contrato, transferindo-o de todos os direitos e obrigações. Diferentemente do que ocorre na cessão de crédito e débito, a cessão da posição contratual é muito mais ampla e profunda. Por meio dela, o cedente transmite sua própria posição contratual a um terceiro com a anuência da parte contrária. O Código Português traz esse tipo de cessão. O Código Civil não trouxe previsão. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na solução da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. O silêncio do credor na solução da dívida é recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso, o devedor primitivo consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Então, tem uma fiança, anulou a substituição do devedor, ele perdeu o fiador. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito. Estender-se-á dado o assentimento. Jornada de direito civil 353. Ao recusa do credor, quando notificado pelo adquirente do imóvel hipotecado, comunicando seu interesse em assumir a obrigação, deve ser justificada. Então, o credor deve justificar a recusa. Jornada de direito civil 424. A comprovada ciência de que o reiterado pagamento é feito por terceiro no interesse e produz efeitos equivalentes aos da notificação de que trata o 303, segunda parte. Título 3, do inadimplemento e extinção da obrigação. Capítulo 1, do pagamento. De quem deve pagar. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando-se o credor o propuser, por meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Artigo 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Artigo 307. Só terá eficácia o pagamento que importar em transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Seção 2. Daquele a quem se deve pagar. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito ao repasse, sob pena de seu valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Jornada de direito civil. O pagamento repercute no plano da eficácia e não no da validade, como prevêem os artigos 308, 309 e 310.
Então, o pagamento é no plano da eficácia. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Aqui, Paulo, que fala que o pagamento feito ao credor putativo é válido, é por causa de qual teoria que a gente pode falar aqui? É teoria da aparência, né? É a teoria da aparência, tá beneficiando a boa-fé, né? Ele tinha toda a aparência, então é válido. Artigo 310. Não vale o pagamento cientificamente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de ser intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiro, o pagamento não valerá contra este, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Seção 3. Do objeto do pagamento e sua prova. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversas da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Aqui, atenção, o artigo 313 disciplina o princípio da identidade ou exatidão da prestação, onde o cumprimento dela deve se ajustar ao que foi convencionado. Caso o credor consinta a receber prestação diversa, estaremos diante do que se denomina de dação em pagamento, tratada no artigo 356. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Artigo 315. As dívidas em dinheiro serão pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto no artigo subsequente. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas. Caiu no TJ, Rio Grande do Sul, 2016. A banca foi a Falgers. O direito brasileiro, nas dívidas em dinheiros, adota o princípio do nominalismo, admitindo, contudo, que as partes convencionem cláusula de escala móvel. Atenção, de acordo com o artigo 315 do Codificação Privada, as dívidas em dinheiro, obrigações pecuniárias, devem ser pagas em moeda nacional corrente pelo valor nominal, princípio do nominalismo. Eis aqui regra geral para o pagamento em pecúnia. O dispositivo trata da dívida em dinheiro. Há ainda dívida de valor, aquela que, embora pague em dinheiro, procura atender ao verdadeiro valor do objeto da prestação, incorporando as variações que possam sofrer para mais ou para menos. Para evitar os efeitos da inflação, foi prática muito comum empregada pelos credores a aplicação de índices de correção monetária, que podem ser aplicadas sem limite temporal. Dessa forma, confirmando a legislação anterior, o artigo 316 do Código Civil, que é lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas, o que dá o nome de escala móvel, ou cláusula de escalonamento. Está no livro do Flávio Tartucci. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido das partes, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Jornada de Direito Civil 17. A interpretação de motivos imprevisíveis, constante do artigo 317 do novo Código Civil, deve abarcar tantas causas de desproporção não previsíveis como também previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Aqui é a teoria da imprevisão. Então, o motivo tem que ser imprevisível, tem que ter uma desproporção manifesta entre o valor da prestação da vida e o do momento que foi pactuado, e o juiz pode corrigir essa desproporção a pedido da parte, assegurando o valor real da prestação. Atenção. STJ, PGM São Paulo 2023, CESP, ação revisional de contrato de aluguel entre shopping center e lojista. A superveniência da pandemia decorrente da Covid-19, contrato paritário,
regra geral, princípio do pacta sunt servante, possibilidade de revisão, hipótese excepcional, previsão do artigo 317 do Código Civil, teoria da improvisão, artigo 478 do Código Civil, teoria da onerosidade excessiva, resolução, interpretação sistemática e teleológica do dispositivo que autoriza também a revisão, pandemia da Covid configura em tese evento imprevisível extraordinário, apto a possibilitar a revisão do contrato de aluguel, desde que preenchidos os demais requisitos legais, hipótese dos autos. A ação revisional de contrato de aluguel entre shopping center e lojista, ajuizada em 20 de 4 de 2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30 de 8 de 22 e concluso ao gabinete em 20 de 10 de 22. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a revisão do contrato de aluguel firmado entre shopping center e lojista, com fundamento na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, em razão da superveniência da pandemia do coronavírus. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio ao princípio da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no artigo 421 e 421-A do Código Civil, incluída pela Lei 13.874/19. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipótese de revisão e resolução contratual, que é o 317, 478, 479 e 480. Com o amparo doutrinário, verifica-se que o artigo 317 configura cláusula geral de revisão de prestação contratual e que a interpretação sistêmica e teológica dos artigos 478, 479 e 480 autorizam também a revisão judicial do pactuado. A teoria da imprevisão, de matriz francesa, exige a comprovação dos seguintes requisitos. 1. Obrigação a ser adimplida em momento posterior ao da sua origem. 2. Superveniência de evento imprevisível. 3. Que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quando possível, o seu valor real. A teoria da onerosidade excessiva, de origem italiana, pressupõe 1. Contrato de execução continuada ou diferida. 2. Superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível. 3. Que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes. 4. Extrema vantagem para outra. 5. Inimputabilidade de excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da extrema vantagem. A pandemia configura crise sanitária sem precedente, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se autoridades públicas, no âmbito de sua competência, a adoção de medida necessária para tentar preservar ao máximo a saúde e a vida da pessoa. Nesse contexto, entes da federação decretaram a suspensão, isso daqui já não importa mais. Os requisitos, tanto da onerosidade excessiva quanto da teoria da imprevisão, estão lá em cima. Artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Então, são nulas a convenção de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. O artigo 319, o devedor que paga direito à quitação regular. Não, o pagador que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Artigo 320, a quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular. Sempre poderá ser dada por instrumento particular. Designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação se os seus termos ou circunstância resultar haver sido paga a dívida. A quitação não precisa seguir a forma do contrato a que se refere, pois o artigo 320 caput do Código Civil admite que a quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, independentemente da forma que assumiu o contrário. Desse modo, não há na quitação a força atrativa de forma que existe no distrato, consoante o artigo 472 do Código Civil. O distrato faz-se-á pela mesma forma exigida para o contrato.
Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Atenção, presunção de pagamento das parcelas vencidas e não destacadas. Pagamentos em cota é a expressão que deve ser compreendida em ampla acepção. Assim, qualquer relação de trato sucessivo ou em pagamento parcelado, desde que exarado o princípio após cada cota, deverá fazer menção ao status da cota anterior, sob pena de presunção de que a mesma se encontra solvida. Artigo 223. Sendo a quitação do capital sem reserva de juros, estes presumem-se pagos. Então, sendo a quitação do capital sem reserva de juros, este presume-se pagos. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta de pagamento. Ao prazo, 60 dias. Fica sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta de pagamento. Presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este as despesas acrescidas. 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Seção 4. Lugar de pagamento. Efetuar-se o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou, se o contrário resultar da lei, de natureza da obrigação ou da circunstância. Ô Carlos, como que a prova traz? Que nome que a prova traz isso? O domicílio do devedor, quando vai efetuar o pagamento? A prova vai trazer... tem dois tipos, né? Tem a prosoluto e prossolvendo. Então, a prova vai trazer, quando no caso aqui se o pagamento, se houver de fazer por... Não, nesse não. Efetua-se o pagamento do domicílio do devedor. Então, isso aqui, ó, é um pagamento... A prova vai querer saber se ela é portável ou querável, não é isso? Ah, tá. É isso. No caso aqui, ela vai ser querável, né? Uhum. Não é isso? Porque o portável é quando o devedor vai pagar o credor, não é isso? No domicílio dele, é o contrário. A regra é pagar no domicílio do devedor, pode convencionar o contrário. Então, você tem um recibo um contrato de aluguel, o devedor vai todo dia na casa do credor, todo dia não, todo mês na casa do credor, pagar. Isso porque foi convencionado de forma diversa, mas a regra é pagar no domicílio do devedor. E é igual o Carlos falou. Quem já viu o Chaves é lembrar do seu Barriga. Ele ia lá na casa lá do seu Madruga, cobrava aluguel. Ele era o credor, né? Ele é o credor, ele ia lá, batia na porta lá. É o credor que vai até o devedor. Se você quiser entrar com uma ação também, a regra é que você execute ou você cobre a dívida. Ação de cobrança, por exemplo. Qual que é a regra da propositura, da competência? Na domicílio do devedor. É lá onde que ele tem um patrimônio, é onde que você, credor, vai poder achar o patrimônio do devedor. Então fica mais fácil. Se você, credor, falar assim, não, é mais fácil para eu ajuizar a ação aqui. Mas aí você vai ficar... Onde que você vai achar o patrimônio dele? Você buscar um carro do cara. Você vai ter que você vai ter que entrar lá na cidade dele, lá no lugar do domicílio dele. Aí emocionou. A gente lembrou agora aqui, é um bom exemplo, é lembrar do Chaves, que o Sr. Barriga vai buscar o aluguel lá. É um bom exemplo, para ficar bem guardado. É bom fazer um gancho aí nessa quitação de dívida sobre obrigação prosoluto e prossolvendo. Primeiro nós vimos a questão do querável e do portável. A regra que o Código Civil traz é o querável. O Paulo acabou de falar, sua barriga vai lá e cobra. Mas pode acontecer de ser o contrário se tiver estipulado, né? No contrato, entre as partes, o portável, em que o devedor vai atrás do credor para pagar a dívida.
Aí, nessas obrigações, a gente tem que lembrar da pró-soluto também e da pró-solvendo, né? Quando eu passo um título para alguém, né, eu posso passar ele pró-soluto ou pró-solvendo, né? Se eu passar ele pró-soluto, considera-se que eu te paguei, não importa o que vai acontecer depois. Se for pró-solvendo, eu me responsabilizo ainda pelo título. É só lembrar de solvendo, né? Ainda eu estou dentro da palavra, né? Que solvendo é um gerúndio, né? Se eu não me engano, em português. Dentro da palavra, você ainda continua obrigado até a obrigação ser satisfeita. É isso? Sim, isso aí está lá na seção dos créditos, né? O artigo 296, Código Civil. Estava lá em cima. Em regra, a seção é pró-soluto. Em regra, o credor não responde pela solvência do devedor. Pela solvência, ele responde pela existência do crédito. O 295 fala isso. Aí, voltando atrás um pouquinho lá nos 295 e 296 que a gente já leu. E o pró-solvendo é a exceção que, se eles estipularem o contrário, o credor responde para que o devedor tenha dinheiro para pagar, né? Além disso, também tem aquela questão que foi cobrada numa prova, que eu só não estou lembrando os nomes aqui agora. Ralph, should, Ralph. Vocês lembram dessas? Ralph, should, Ralph. É a obrigação e a responsabilidade. Isso. Isso, tem essas também, que é importante de fazer Você consegue fazer aí, Paulo, para a gente análise de qual a diferença das duas? Uma obrigação existe, mas você não é obrigado, né? A outra obrigação existe, você é obrigado. Tem essas diferenças, não tem? Sim. Eu vou ter que pesquisar aqui sobre o que é cada um para eu não falar errado, porque um é a obrigação e a outra é a responsabilidade. A should, deixa eu ver aqui, só para não falar errado aqui. Porque... Isso é o que o professor Clóvis de Couto Silva trouxe para o Brasil como que ela é em movimento, né? Ela não está mais parada. Antes ela era estática, era uma foto. Agora é como se fosse um filme. Obrigação em movimento. Então você tem a Schuld, que é o que você se obriga, e o Haftung, que é a responsabilidade. Então o fiador, por exemplo, ele tem Haftung, mas não tem Schuld, porque ele tem responsabilidade sem ter a dívida. Você tem a obrigação natural, daí inverte. Você tem a dívida, mas não tem a responsabilidade. É uma nova forma de ter as obrigações. Você vê a obrigação como processo, né? É em movimento. Antigamente ela era estática. Você não tinha de forma dual. São nomes trazidos do direito alemão. Sim. Um exemplo que eles dão aqui, o do Schuld, né? Imagina só que eu tenho uma dívida com o Marcelo. Então eu tenho o Schuld, mas a dívida está prescrita. Eu tenho o Schuld, mas ele não tem o Haftung. Eu não tenho a obrigação de pagar, porque a dívida já está prescrita. É o mesmo caso que eles dão, às vezes, na doutrina, do cara que joga no jogo do bicho, né? O jogo do bicho, o cara, ele ganha, mas ele vai cobrar a dívida de jogo do bicho aonde? Não tem como ele cobrar a dívida de jogo do bicho na justiça. Né? Até porque é contravenção penal, ou seja, existe o Schuld, existe aquela obrigação, mas não existe você não consegue cobrar a dívida porque é dívida ilícita, então não existe o Haftung, né? E eles cobram isso em prova. Eles trazem lá para complicar a prova de direito civil esses dois termos aí que é bem... A gente costuma esquecer, às vezes, o nome, né? Isso aí é claro, tá bem pertinente aí o assunto, né, Maurício? Porque isso aí são conceitos próprios do direito das obrigações. São conceitos de uma teoria dualista trazido lá pelo direito alemão. O alemão chamava Brins, B-R-I-N-Z, Mercedes-Benz, mas é Brins, que trouxe essa teoria dualista do Schuld e do Haftung. O Haftung, não sei falar alemão. Lembrando que o exemplo que o Maurício acabou de conceder tem uma exceção. Se eu saio do Brasil, vou para Punta del Este jogar no cassino e volto para o Brasil sem querer pagar o título que eu deixei, o título
ele é líquido, certo, exigível no Brasil se estiver no vencimento. Porque o local da obrigação poderia ter existido o jogo. Então, se tem um cassino aqui no Brasil, eu não tenho responsabilidade do pagamento. Mas se for fora do país e o país tiver a legislação que aceite, pela boa-fé, a gente é obrigado a adimplir a obrigação. Então, tem que ver o local sempre que isso está em prova. Já caiu algumas vezes. Uma jurisprudência, né, que analisou esse caso, que a pessoa contraiu a dívida lá e começou a alegar aqui no Brasil que não que teria o chute, mas não teria o rafting. E aí a jurisprudência falou assim, nananina não, pode pagar. A jurisprudência deu um rafting na cabeça dele e falou, acorda, menino, vai pagar sim. Parágrafo único. Designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Atenção, em regra, o pagamento é no domicílio do devedor, dívida querável ou quesível. Na exceção do parágrafo único do 327 do Código Civil, poderá ser eleito o domicílio do credor para pagamento, dívida portável ou portável. Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no local onde situado o bem. 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento em lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Ô Paulo, aqui tem um dever lateral da boa-fé, qual que é? Como chama essa teoria? O artigo aí, ó, 30. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. É o suppressio surrexio, né? Entre aquelas teorias Isso. da funções parcelares da boa-fé objetiva, figuras parcelares. Sim. E a gente está falando que houve a supressão, a suprécio. Ele, por causa da boa-fé, ele reiterou o pagamento feito em outro local, faz presumir a renúncia. Aqui, ó, suprécio, inclusive ele está falando, o que é suprécio? O Instituto da Supressão, suprécio, também conhecido como Verjubung, sei lá como fala isso. É uma expressão decorrente do princípio da boa-fé objetiva e serve para limitar o exercício dos direitos subjetivos. A suprécio significa que o credor de uma relação jurídica não exerceu seu direito por longo tempo, de forma que isso gerou a justa expectativa no credor de que ele continuaria sem exigir esse direito. Pode-se considerar, portanto, que aquela obrigação contratual deixou de existir. Na vida prática, por exemplo, não corre prescrição enquanto existiu o pátrio poder. Imagina que durante 10, 15 anos você paga a obrigação alimentar sem fazer as correções exigidas. Daí, do dia para a noite, vem o credor e fala, não, pode corrigir tudo de uma vez só. Uma boa fonte de defesa é ser a suprécio. Tempo do pagamento. Vou falar do tempo do pagamento. Tempo do pagamento. Artigo 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Artigo 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar dívida antes do vencimento, prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. 1. No caso de falência do devedor ou do concurso de credores. O devedor faliu ou há concurso de credores, antecipa a dívida. 2. Se os bens hipotecados ou empenhados foram penhorados em execução por outro credor. Penhorou o bem que está hipotecado ou empenhado, também, sem direito a cobrar a dívida antes. 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fiduciário reais e o devedor intimado se negar a reforçá-lo. Atenção,
Artigo 333 do Código Civil disciplina o vencimento extraordinário da dívida, possibilitando sua exigência antes do termo originalmente pactuado. A lei não estabelece qual o número de parcelas inadimplente é capaz de gerar antecipação, sendo possível às partes estabelecer que a impuntualidade de uma única parcela gere tal efeito. Ademais, é exemplificativo o rol do disposto, podendo a autonomia da vontade eleger outras situações de antecipações. Parágrafo único. No caso desse artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Então, se houver solidariedade passiva, não reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Capítulo 2 do pagamento em consignação. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário de coisa devida nos casos e formas legais. 335. A consignação tem lugar quando cabe a consignação em pagamento. 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar o pagamento ou dar quitação na devida forma. 2. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. 4. Se ocorrer dúvidas sobre quem legitimamente receber o objeto do pagamento. 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Artigo 336. Para que consignação tenha força de pagamento, será mister concorre em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos, sem os quais não é válido o pagamento. Artigo 337. O depósito requer-se-á, no lugar do pagamento, cessando, para que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento. Então, a gente tem um lapso temporal para o devedor requerer o levantamento. Qual é? O credor não declarar que aceite o depósito ou não impugnar, pagando as respectivas despesas e substituindo a obrigação para todas as consequências de direito. São possibilidade de levantamento do depósito pelo devedor. A possibilidade de levantamento do depósito pelo devedor depende do momento em que ele pretenda realizar tal ato, buscando retornar as coisas ao status quo ante. Assim temos a. Antes da aceitação ou impugnação do depósito. Nesse momento, tem o devedor total liberdade para levantar o depósito, uma vez que a importância ainda não saiu do seu patrimônio jurídico. B. Depois da aceitação ou impugnação do depósito pelo credor, o depósito só poderá ser levantado com a anuência do credor, que perderá a preferência e a garantia que lhe competia sobre a coisa consignada, com liberação dos fiadores e codevedores, que não tenham anuído. E C. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, ainda que o credor consinta, se não de acordo com outros devedores e fiadores. Artigo 339. Julgado procedente o depósito, o devedor não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Aqui tem um outro lapso temporal. Julgou procedente o depósito, o devedor não poderá levantá-lo, mesmo que o credor consinta. Vai precisar ainda do quê? Do acordo com os outros devedores e fiadores. Artigo 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competia com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados codevedores e fiadores que não tenham anuído. 341. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde esta, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de depositada. Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado por esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á, como no artigo antecedente. Artigo 343. As despesas com depósito, quando julgada procedente, correrão à conta do credor,
e, no caso contrário, a conta do devedor. 344, o devedor se obriga litigiosa a exonerar mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Então, Marcelo, o devedor de obrigação litigiosa. Sim, eu pulei na leitura. Exonerar-se-á mediante consignação. É só porque eu acho que você comeu alguma coisa no início aí. Eu comi. Comi aqui a palavra, né? Artigo 334. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco de pagamento. Então, você tem um devedor de uma obrigação e está tendo uma briga entre os credores para saber quem que realmente é o que vai receber a obrigação. Se o devedor arriscar, ele vai se exonerar mediante consignação. Então, ele vai ter que depositar em juízo. É uma das opções que está lá em cima. 345. Se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que se pretendam mutualmente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Capítulo 3. Pagamento com subrogação. 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor: 1. Credor que paga a dívida do devedor comum. 2. Do adquirente do imóvel hipotecado, que paga credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. 3. Do terceiro interessado que paga a dívida pelo qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. 347. A subrogação é convencional. 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro, expressamente lhe transfere todos os seus direitos. 2. Quando o terceiro empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sobre condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. 348. Na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, vigorará o disposto quando a cessão do crédito. 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Então, em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. 350. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem a saldar inteiramente o que a um e outro dever. Capítulo 4. Da imputação ao pagamento. Isso é importante, cai bastante, inclusive. Artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza do débito, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos foram líquidos e vencidos. Então, o devedor indica qual que é o pagamento, qual está saldando. Atenção! Flávio Tartucci explica: juridicamente, imputar significa indicar, apontar. Como se sabe, não há qualquer óbice para que a pessoa contraia com outras várias obrigações. Justamente por isso, dispõe o 352 do Código Civil, que a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem direito a indicar qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Como elemento da imputação, a identidade de devedor e de credor, a existência de dois ou mais débitos da mesma natureza, bem como o fato de as dívidas serem líquidas e vencidas, certas quanto à existência, determinada quanto ao valor. A imputação do pagamento visa favorecer o devedor, ao lhe possibilitar a escolha do débito que pretenda extinguir. Artigo 253. Não tendo o devedor declarado qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. 354. Havendo capital e juros,
o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, capital e juros, primeiro os juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passasse quitação por conta do capital. Súmula 464 STJ. A regra da imputação do pagamento estabelecida no 354 Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. § 355. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 252 e a quitação for omissa contra a imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Então, primeiro, se não tiver imputação, vai nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas foram todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Regra número 1, líquida e vencida em primeiro lugar. As duas, as três, as quatro são líquidas e vencidas no mesmo tempo, a mais onerosa. Caiu no ENAM 1 aqui. A farmácia LTDA e a drogaria B mantêm entre si conta corrente oriunda de venda de medicamento de uma para outra. Quando o cliente não encontra o remédio em uma e outra fornece e vice-versa. Pactuam que no último dia útil de cada mês, o saldo devedor deve ser quitado em espécie, sob pena de juros de mora de 0,5% no primeiro mês de atraso e 1% nos meses subsequentes. Acordaram, por fim, que cada saldo devedor não pago seria independente em relação a eventuais outras. Nos últimos 2 meses, a drogaria BLTDA teve problema de caixa e não conseguiu quitar os 2 débitos que se acumularam. No entanto, mesmo após o vencimento da segunda dívida, conseguiu entregar certo valor à farmácia LTDA, cuja montante foi suficiente para um dos débitos e parcialmente para o outro. Ante a ausência de oposição da farmácia LTDA, vai dizer que o valor entregue, quitou o débito mais antigo, foi a resposta correta da prova. Capítulo 5, da dação em pagamento. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. 57. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, a relação entre as partes regular-se-ão pelas normas de contrato de compra e venda. Então, A está devendo um cavalo para B. A chega e fala, tem um relógio de ouro, você aceita o relógio no lugar do cavalo? Se B aceitar, a gente tem a dação em pagamento. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Artigo 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecerá a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Capítulo 6 da novação. Dá-se-á novação quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Então, você tem dívida com dívida, você contrai outra dívida para extinguir a antiga. Então, caiu aqui na PGE Pernambuco. Uma obrigação foi extinta em virtude da constituição de uma nova obrigação, com um novo devedor, que ocupou o lugar da primeira. Nesse caso, a nova obrigação representará renúncia à sua invocação se estiver prescrito o débito primitivo. Atenção acerca do tema, Daniel explica. No caso de prescrição, o devedor, ao aceitar a novação, estaria renunciando tacitamente à prescrição. 2. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Aqui a gente tem a novação subjetiva passiva. 3. Quando, em virtude de nova obrigação, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Aqui a gente tem a novação subjetiva ativa. Atenção, assunção da dívida versus novação. Isso é importante, porque tem comparação de 2 institutos. Na assunção da dívida, quando o terceiro assume a obrigação com consentimento expresso do credor, o devedor originário fica exonerado da obrigação. Na novação, uma nova obrigação é criada, substituindo a anterior. O devedor originário fica exonerado do cumprimento da obrigação original. 361. Não havendo ânimo de inovar expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Artigo 362. A novação por substituição do devedor
pode ser efetuada, independentemente do consentimento desse. Aqui a gente tem a nova ação subjetiva por expromissão. Você está expulsando o devedor e não precisa do consentimento dele. Daí teve uma prova, TJM, verificando que seu amigo Paulo não tinha condições de quitar a dívida em dinheiro contraído por Manuel, Carlos dirigiu seu credor e disse querer assumir a obrigação. Nessa situação, se Manuel aceitar Carlos como novo devedor em substituição a Paulo, não será necessária a concordância desse, hipótese em que haverá a nova ação subjetiva passiva por expromissão. Aí temos Tartucci explicando acerca do tema nova ação. Tartucci apresenta as seguintes classificações. 1. Nova ação objetivo real. É a modalidade mais comum de inovação, ocorrendo nas hipóteses em que o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir a primeira. A nova ação real não se confunde com a dação em pagamento, uma vez que nessa última não ocorre a substituição de uma obrigação por outra, mas tão somente do objeto da prestação, mantendo-se os demais elementos de vínculo obrigacionais, tais como seus acessórios, juro, cláusula, por exemplo. Nova ação subjetiva ou pessoal é aquela em que ocorre a substituição do sujeito em relação jurídica obrigacional, criando-se uma nova obrigação com um novo vínculo entre as partes. A nova ação subjetiva pode ser assim classificada. A nova ação subjetiva ativa ocorre com a substituição do credor, criando uma nova obrigação com o rompimento do vínculo primitivo. São seus requisitos: consentimento do devedor perante o novo credor, o consentimento do antigo credor que renuncia ao crédito e a anuência do novo credor que aceita a promessa do devedor. No campo prático, essa forma de inovação vem sendo substituída pela cessão de crédito, diante do caráter oneroso e especulativo da última. Nova ação subjetiva passiva ocorre com a substituição do devedor que sucede ao antigo, ficando esse último com o credor. Se o novo devedor ficar insolvente, não terá o credor que aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se esse obteve de má-fé a substituição. A nova ação subjetiva passiva, ou por substituição do devedor, pode ser subclassificada nos seguintes moldes. Nova ação subjetiva passiva por expromissão ocorre quando o terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo sem o consentimento desse, mas desde que o credor concorde com a mudança no polo passivo. No caso de nova ação expressa, assinam o instrumento obrigacional somente o novo devedor e credor, sem a participação do antigo devedor. Nova ação subjetiva passiva por delegação ocorre quando a substituição do devedor é feita com o consentimento do devedor originário, pois ele que indicará uma terceira pessoa para assumir seu débito, havendo concordância do credor. Eventualmente, assina o instrumento o novo devedor, o antigo devedor que indicou ou delegou poderes ao credor. Nova ação mista. Além dessas formas de inovação, a doutrina aponta ainda uma nova ação mista, hipótese em que, ao mesmo tempo, substitui-se o objeto a um dos sujeitos da relação jurídica. Essa forma de inovação também pode ser denominada de inovação complexa, eis que ocorre a substituição de quase todos os elementos da relação jurídica original, não estando tratando de forma expressa na codificação privada brasileira. 363, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Artigo 364, a nova ação extingue os acessórios e garantias das dívidas, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, o credor ressalvado o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da nova ação. Então, caiu no Defensoria Pública Maranhão, 2018, FCC. A nova ação extingue os acessórios e a garantia da dívida, sempre que não houver estipulado em contrário nos termos do 364 Código Civil. Trata-se da nova ação total, situação na qual ocorre a extinção da obrigação por completo, com todos seus acessórios e garantias. Por outro lado, é possível a nova ação parcial, que ocorre quando as partes convencionarem o que será extinto, desde que a convenção não contrarie a ordem pública, a função social dos contratos e a boa-fé. 365, operada a nova ação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens que o contrariar a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Então, operou a nova ação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerado.
Artigo 366. Importa a exoneração do fiador a nova ação feita sem seu consentimento com o devedor principal. Então, se exonera o fiador se ele não consentir na nova ação. Artigo 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não pode ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Então, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Obrigação nula ou extintas não pode ter novação. Atenção, em regra, ocorrida a novação, não é mais possível discutir a obrigação anterior. O artigo 367 do Código Civil autoriza que seja declarada nula a novação da obrigação nula ou extinta, mas permite a negociação de uma obrigação outrora anulável. Entretanto, sendo flagrante o abuso de direito cometido pela parte negocial, estando presente a onerosidade excessiva por cobrança de juros abusivo nas obrigações anteriores, o STJ admite a revisão do contrato, substituído pela novação, em prol do princípio da função social do contrato. Vamos terminar a compensação aqui e daí encerra. Capítulo 7 da compensação. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma das outras, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Mas tem regras. Vamos ver as regras aqui. Atenção, o STJ perfilha sólido entendimento de que o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois nesse caso deve ser declarado nulas apenas as estipulações usuárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes mediante a redução dos juros aos limites legais. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas e vencíveis e de coisas fungíveis. Líquidas, vencíveis e de coisas fungíveis. É vencidas, Marcelo. Líquida, vencidas e de coisas fungíveis. Ou seja, ela já tem o valor, já pode ser cobrado e a coisa tem que ser fungível, pode ser trocada uma pela outra. 370. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quanto especificada no contrato. Então, embora seja do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, não pode compensar, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Artigo 372. Os prazos de favor, embora consagrado para uso geral, não obsta a compensação. Artigo 373. A diferença de causas na dívida não impede a compensação, exceto se sobrevier desbulho, furto ou roubo. 2. Se uma se originar de comodato, depósito ou alimento. 3. Se uma for de coisa não sucessível de penhora. Artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso da renúncia prévia de uma delas. 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com que o credor dele lhe dever. 377. O devedor que notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não podem se compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas contra a imputação ao pagamento. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito desse, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então, a gente foi até o 380. Ficamos bem hoje, hein? Marcelo, vamos acabar aqui, porque falta só um pouquinho aqui, ó, só falta a confusão e a remissão das dívidas, que a gente já acaba as formas de pagamento. Então, quantos artigos?
Dá para ir até umas 9h05? Sim. É rapidinho. 381, da confusão. Extingue-se a obrigação desde que, na mesma pessoa, se confunda as qualidades de credor e devedor. 382, a confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. 383, a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, substituindo quanto ao mais a solidariedade. 384, cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Capítulo 9, da remissão da dívida. A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Remissão com 2S é perdão. Então, ele está falando do perdão da dívida. Ela tem que ser aceita pelo devedor. E daí extingue a obrigação, mas sempre sem prejuízo de terceiro. Artigo 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e de seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Então, voltando, a restituição voluntária do objeto empenhado prova o quê? Prova a renúncia do credor à garantia real, mas não a extinção da dívida. 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remida. Então, chegamos aqui no título 4 do inadimplemento das obrigações. Ô Paulo, quer comentar alguma coisa? Quer falar sobre a novação, por exemplo, que tem aqueles termos doutrinários? Quer colocar mais alguma coisa? Não, ficar atento a todo esse trajeto aí de pagamento e tal, porque ele diz algumas formas de que o silêncio, às vezes, ele importa em consentimento e, às vezes, não. Tem algum ponto do que foi lido que você destaca? Sim. Por exemplo, o artigo 303. Vou voltar um pouquinho aqui. Qual é o artigo para eu colocar aqui na tela? Artigo 299. Volta lá no 299. Tá aqui. 299. Da assunção da dívida. Nessa assunção de dívida, é necessário o consentimento expresso do credor. Quando um devedor vai assumir a dívida de outro devedor, vai substituir os devedores, o credor deve consentir. Se der o prazo para ele falar se sim ou se não, o silêncio é negativa. O silêncio é recusa. Tá? No 303, quanto ao adquirente do imóvel hipotecado, o silêncio é consentimento. Então, na assunção da dívida, o silêncio é renúncia. Já no imóvel hipotecado, o silêncio é consentimento. Credor notificado que não impugnar, 30 dias. Ele vai estar sentindo com essa substituição aí do devedor quanto ao imóvel hipotecado. Esse é importantíssimo a gente lembrar dessa diferença aí, tá? Então, lembrar da hipoteca, assentimento e assunção de dívida normal negativa.
Só essa atenção para chamar. Muito bom. Carlos, quer fazer algum apontamento, indicar alguma coisa que você achou importante? Não, é isso mesmo aí, as considerações do Paulo. Quer falar algo sobre inovação, sobre a confusão? Não, só lembrar que dação em pagamento, você dá algo diferente daquilo que foi acordado em pagamento, mas isso aí tem que ser com a anuência do credor, né? Igual você tinha falado, devo um cavalo, dou um relógio. Isso é dação em pagamento. Novação de dívida, você contrai uma nova dívida com o credor, né? Extinguindo-se aquela dívida primitiva. É importante saber essa diferença. Assunção de dívida, alguém vai assumir, seja no polo ativo ou no passivo. O credor vai mudar o credor ou vai mudar o devedor. Se for mudar o devedor, o credor tem que consentir nessa mudança. Se for mudar o credor, se eu me engano, o devedor não precisa de consentir, né? Quando for mudar, só o polo ativo, né? Você está falando do que exatamente? Assunção de dívida. Assunção da dívida, se for do devedor, precisa consentimento do credor. Isso. Se for daí que seria a seção de crédito. Agora, se for a seção do débito, que é a assunção da dívida, o devedor não precisa anuir, né? Você pode ser por expromissão. E lembrar também que a gente fez um resumo, né? A obrigação querável é o padrão do Código Civil, né? Ou seja, o credor recebe do devedor, o credor procura o devedor para receber. A portável é o contrário, o devedor vai até o credor para pagar. E também nós falamos de outros institutos, né? Da Surrécio, Suprécio, Schulte, Haupt, e também teve um outro instituto que a gente falou, que é pró-soluto e pró-solvendo, né? Normalmente as obrigações pró-soluto são aquelas em que eu fico livre do pagamento da dívida, né? Eu passo uma dívida para alguém, que essa outra pessoa assume a dívida e eu não tenho responsabilidade nenhuma pelo adimplemento da dívida. A pró-solvendo, eu fico ainda responsável pelo pagamento da dívida. É isso. É só um resumo geral aqui. Mais nada a dizer. Obrigado a todos. Eu vou falar do 317, que é a teoria da improvisão. A gente teve a diferenciação aqui da teoria da exoneração excessiva, que é italiana, mas ficar muito atento quando for cair na prova que as duas teorias, tanto a francesa quanto a italiana, o contrato ele é paritário de início e é de trato sucessivo, né? Ele tem as obrigações que se perpetuam no tempo, senão não teria sentido. E veja, ele nasce em igualdade, ele nasce sem desequilíbrio. Devido a alguma coisa imprevisível, passa a ter uma desproporção manifesta. E nesse caso, o que vai se aplicar vai ser a tentativa de manter o contrato. O juiz tenta manter o contrato. A resolução é a última das hipóteses, quando não há o que fazer. O juiz tenta corrigi-lo, poderá o juiz corrigir a pedido da parte, é o princípio da manutenção do contrato. Então, quando for dado o exemplo, eu tenho que ficar atento para ver se o vício que ocorre ele é inicial ou posterior. Se for inicial, eu vou ter um vício do consentimento, que daí foi uma outra reunião que a gente teve, que foi lido lá o erro, dolo, a lesão, estado de perigo e coação, onde o contrato já nasce desproporcional. Quando a gente estiver lendo uma questão nesse sentido, você tem que pegar e se atentar ao momento que deu a desproporção. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele também tem uma teoria, eu não estou lembrando de cabeça, se você puder pesquisar, Carlos, qual que é a teoria que é adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, eu não lembro o nome dela, mas ela só exige que haja o desequilíbrio. Ela não exige que tenha aqueles outros requisitos, a desproporção, entre outras coisas, ou o enriquecimento de uma parte. Ela é mais simples. E ela foi a primeira manifestação desse tipo de contrato no direito brasileiro. O Código Civil, depois, em 2002, ele trouxe essa teoria, mas já tinha algo no Código do Consumidor. Você conseguiu achar aí, Carlos? Qual teoria que você fala?
teoria que é adotada no Código Civil para o Código de Processo Civil. Consumidor. Isso, consumidor sobre imprevisão. Em relação ao quê? Imprevisão. Tem algo imprevisível. A teoria da base objetiva, que difere da teoria da imprevisão. Fala que a Teoria da base objetiva não exige que o fato seja imprevisível para a revisão do contrato. A teoria da previsão, ele fala que o fato extraordinário imprevisível, que igual está aí, né, torna oneroso o contrato para uma das partes. A exceção à regra é o pacto sant servanda, né, em que o contrato faz entre as partes a lei. Faz lei entre as partes, quer dizer, está no 478 a 480 do Código Civil. Então, aí, nesse caso, permite a revisão ou resolução do contrato. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, é a teoria da base objetiva, que é adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, não exige que o fato seja imprevisível para a revisão do contrato. Ou seja, aí vai gerar a questão da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador, fornecedor de produtos, né? Ele sempre é mais vulnerável na relação consumerista. Em regra, o consumidor ele já é presumidamente vulnerável, né? Isso. E por isso você tem uma forma mais flexível da, entre aspas, a teoria da imprevisão, sendo que o CDC foi o primeiro instituto que trouxe algo desse tipo, para você tentar manter o equilíbrio contratual por fato superveniente. Mas é isso, agradeço a todos, a gente vai resolver questões e por agora a gente fica aqui. Um forte abraço, vamos continuar firme no estudo e até a próxima.